Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre os pensamentos. Todos os problemas da sua vida, da sua história, começa nos seus pensamentos. Aquilo que você pensa, assim você é. É bíblico, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, tudo que você pensa sobre você reflete na sua realidade hoje. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vou ensinar vocês a mudar um pouco esses pensamentos, criar novas crenças, porque é você que está gerando esta realidade para a sua própria história. Vou ler um texto que eu trouxe e depois nós vamos para a palavra. Somos seres racionais e movidos por ideias. Aquilo que é cultivado em nossa mente é tão importante quanto o tipo de alimento que consumimos. Então, presta atenção. Os nossos pensamentos estão para a nossa mentalidade, assim como os alimentos que nós consumimos estão para o nosso organismo, para a nossa carne, para a nossa saúde, tá? Então, para você que tá aí ter uma compreensão melhor, aquilo que você come gera em você, né? Um sobrepeso, uma inflamação, um acúmulo de gordura, uma desregularização, né, da sua flora intestinal, o alimento. Assim são os seus pensamentos dentro da sua mentalidade. Aquilo que você pensa pode gerar morte, doenças, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, insônia, escassez, relacionamento péssimo. Pode gerar sobrepeso também. Então, aquilo que você pensa é um alimento que vai gerar, né, o virtual, o espiritual de toda a sua vida. Porque, gente, tudo começou dentro de uma mente. Para criar essa caneta, alguém teve que imaginá-la, pensá-la, pensar, nossa, nós precisamos de um objeto que escreva, e aí ele foi e criou, tá? Quando você decidiu ter seu filho, começou na sua mente, nossa, poxa, eu quero casar, quero gerar, quero ter um filho. Tudo na nossa vida, quando você decidiu casar, quando você decidiu comprar o seu primeiro carro, quando você decidiu fazer a faculdade, começou aonde? Aqui, ó, pensando. Então, gente, a importância de você ter consciência disso. Os seus pensamentos são os alimentos da sua alma e a partir da sua alma vai gerar todo o externo. Observe o seu externo e perceba o que você tem pensado. Porque talvez você está tão no automático que você pensa qualquer coisa e gera qualquer coisa. E aí você quer reclamar da sua realidade com quem? Com Deus. O seu relacionamento às vezes é péssimo porque você fala mal do seu esposo, pensa mal do seu esposo. Não confia no seu esposo. Não deixa ele ser o homem da casa. Então, aí o relacionamento fica péssimo, aí você pede oração, você vai orar, você vai falar com Deus. Deus não tem culpa de nada. É você que gera a partir dos pensamentos que você tem alimentado. Então, a partir de hoje, você vai sair dessa aula sabendo que pensamentos são alimentos da mente. E o que eu alimento dentro, externa. É a minha realidade hoje. Então, através da sua realidade, comece a prestar atenção no que você pensa. Nós temos uma caixa de 95% de inconsciência, que é formada, né, de um arquivo aí da sua história, de memórias, de ilusões mentais. E aí, são as pessoas que vivem no automático. São as pessoas que têm a mesma vidinha, né? Ela vive do automático, automático, automático. E aí, ela se alimenta daqueles pensamentos que já existem, que é os mesmos a vida inteira. Ela fala sempre as mesmas coisas e a vida dela é sempre igual. Repete ciclos viciosos atrás de ciclos viciosos. As mesmas doenças, as mesmas queixas, os mesmos relacionamentos, os homens com os mesmos comportamentos, as mesmas dores, as mesmas feridas emocionais. Porque você pensa igual. Você deixa o seu pensamento te governar. E os seus pensamentos são automáticos. Então, como que eu governo a minha mente, Thalita? Consciência, observar o que você está pensando. Analisar, não deixar os pensamentos antigos do passado, os mesmos, governarem
a sua história, senão não vai ter mudança do lado de fora. Tudo começa através do que você está alimentando dentro da cabeça, dentro da alma, dentro da mente, tá? A alma é o poder de atração do ser humano. Você cocria, né, a partir da alma. Você é corpo, alma e espírito. Corpo é o tabernáculo que carrega a alma e o espírito. O espírito já é pronto. O espírito vem do reino prontíssimo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele tem vida, saúde, abundância, prosperidade. A alma, ela fica no meio, entre a carne e o espírito. É ela que define o resto. Quem que seria a alma? O meu arquivo, a minha mentalidade. É onde estão minhas feridas, minhas dores, minhas rejeições, minhas humilhações, meus traumas, as traições. Então, essa alma... E aí Deus coloca o poder de atrair, de cocriar, de realizar na alma. Por isso que em Romanos fala que vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem passar pela renovação da mente. Porque com uma alma ferida, o Espírito está aqui, prontinho para te entregar as bênçãos, prontinho para te entregar as promessas. Só que a sua alma está cheia de dor, de ferida. Aí você fica girando em ciclo. E aí o corpo reflete a alma. Como? Infecção, inflamação, sobrepeso, procrastinação, preguiça. Não faz o que tem que ser feito, porque o meio aqui, ó, tá podre. A alma. Então, uma pessoa com uma alma curada, uma alma sã, que seria a limpeza, a renovação dessa mente, para isso que serve terapia, já fique sabendo, para te ajudar a agilizar, para você receber logo que Deus tem pressa, que a tua herança já está pronta desde o princípio da fundação, desde que ele morre, você agora é filha herdeira e você tem direito a reinar em vida, tá lá na Bíblia? E os meus filhos reinarão em vida. Terão vida e vida. Eu vim para que tivessem vida e vida com abundância. Não acontece porque a alma de vocês é cheia de ferida. Então, a partir das suas feridas, você pensa errado. E você alimenta pensamentos errados. Você é cheio de travas e de crenças. E você alimenta as travas e as crenças. A dor que você tem há muitos anos, você continua remoendo, pensando. Você acorda pensando nela, dorme. Ai, mas eu sou uma coitadinha, minha vida só tem prova, minha vida só dá errado. E aí você se torna uma bela de uma vítima, e vítima não vai pra frente, vítima não faz dinheiro, vítima não sai do lugar. Você culpa o mundo inteiro pelas suas dores, sai desse lugar. Enquanto você estiver no vitimismo, nada vai acontecer. Deus tira o poder pessoal da pessoa que é vítima. Então, você alimenta. E os pensamentos são alimentos. Então, você está alimentando dores. Como que você quer que Deus cumpra promessas? Por isso que o terapeuta ensina, pensa positivo, vai na frente do espelho, se elogia, amor próprio, né? Paulo falava... Pensa nas coisas que traz esperança, tudo que é amável, né? Tem virtude, tem glória, nisso pensai. Paulo já era um terapeuta nato, guiado e movido pelo Santo Espírito, porque Deus tem pressa que vocês mudem a realidade de vocês, mas vocês não colaboram. Então, pensamentos são tão importantes quanto o alimento. Tudo que você ouve é tão importante quanto o alimento que entra pela sua boca. As coisas que entram, gente, prejudica muito. Então, ó, da mesma forma que precisamos cuidar da nossa alimentação para termos saúde e evitarmos doenças, assim devemos fazê-lo também com a nossa mente. Seja intencional na vigilância dos seus pensamentos, pronto para reconhecer uma ideia infrutífera e encerrá-la, e direcioná-la intencionalmente à sua construção de novos pensamentos para uma ideia frutífera. Então, pense em coisas que vão gerar novidade. Pensa em coisas que vai dar fruto. Fruto de louvor, de glória, de honra, de abundância, de prosperidade. Comece a analisar quantas vezes que você pensa em passado. Talvez hoje as coisas não estejam boas, porque você mesmo pensou tanta porcaria para chegar nesse patamar que você está hoje. Às vezes foram anos pensando
só no vitimismo, só no que é ruim, só no que dói, só nas minhas feridas, só no que fizeram. Então você gerou a realidade hoje. Então hoje talvez as coisas estejam ruins sim, porque é um reflexo do ontem. O nosso hoje é um reflexo do que eu pensei e co-criei no passado. Então a importância de você já mudar o alimento e os pensamentos hoje, para daqui 6 meses, 1 ano, 2, você tá co-criando novidade. Não é Deus, é você. Então talvez hoje esteja ruim. Aí o que você faz? Ao invés de você firmar na palavra de Deus e olhar para frente, e marchar e tentar viver uma novidade, você para e fica lembrando do passado. Ai, mas antes eu tinha tal momento e tais momentos eram bons e teve uma fase da minha vida em que era só maravilha e era... Você tá pegando toda a energia do hoje, do presente, que é o único dia que nós temos, bíblico, só existe o presente. Na presença de Deus, no evangelho, só existe o hoje. A nossa maior energia de cocriação, como os filhos e herdeiros do Criador, co-criadores, está no hoje. É aqui que eu gero. É aqui que eu cocrio, é aqui que eu gero meus milagres. Nós somos feitos para gerar, para frutificar, para dar frutos. Aí você pega a sua energia e fica voltando lá pro passado. Perdendo aquilo que você tem mais de valioso, chamado tempo. Aí você volta pro passado, volta de novo, deita na cama e volta. Você mesmo está colocando uma trava na sua vida. Que o seu poder está no seu pensar. Lembra? Eu gero a partir do que eu penso, da minha mentalidade. Por isso que Deus pede para você renová-la todo dia. Tem que ter um renovo todo dia. Todo dia tem que ter um renovo na sua mente para você viver coisas novas, atrair, cocriar. Mas aí você fica voltando pro passado. Você tá colocando uma bela de uma trava. Porque você perdeu tempo, você perdeu vida, você perdeu energia. Tá? Então, pensar em passado é alimentar coisas que não existem, que já foram. Você tá alimentando algo que, gente, passou. Não tem como. Essa novelinha não vai repetir. Deus é um Deus de novidade, ponto final. A Bíblia nunca manda ninguém voltar para o passado. A Bíblia não repete. Tudo na mão de Deus é novo. Deus só anda para alvo, para frente, marcha, eternidade, glória. É de glória em glória, é de porvir. Para de me remoer passado. Mudo hoje para você receber novidade. Então, por isso a importância da renovação. Renova. Quanto mais você renova dentro, mais reflete fora. É o que você pensa que te destrói. É o que se alimenta. Então, cada vez que você fica pensando numa historinha repetida que já aconteceu, no momento bom, quando eu tinha dinheiro, quando eu trabalhava em tal emprego, quando eu ganhava mais, quando meu marido era assim, quando eu namorei tal pessoa que era romântica, para! Constrói um hoje top que Deus vai fazer maior, melhor. Mas muda o que você está pensando. Para de remoer dor. Tem gente que fica o dia inteiro remoendo a briga de 2023, 2024, remoendo que devia ter falado tal coisa, remoendo a culpa porque eu não fiquei em casa com meus filhos, a culpa porque eu casei com fulano, a culpa porque eu divorciei. Para! Entendeu? Então, vou ensinar vocês a ter pensamento frutífero. Primeiro, não pode pensar em passado. Não pode, trava tudo, trava dinheiro, trava fluxo, traz enfermidade. Então, proibido de ficar remoendo historinha. Por quê? Deus é um Deus de subida, Deus é um Deus de aumento, Deus é um Deus de glória. Tudo que ele vai fazer é infinitamente mais. Eu trouxe aqui o verso da Bíblia para ler para vocês. E aí você fica achando que aquela historinha do passado era boa, era maravilhosa, era... Aquilo lá é isso aqui perto do que Deus está tentando te dar, está tentando fazer, só que você não está colaborando. A historinha que você repensa, que você acha que era maravilhosa, que foi o ápice da sua vida, é isso aqui perto do que Deus está tentando te entregar. Só que cada vez que você fica pensando naquilo como se aquilo tivesse sido maravilhoso, Deus entristece. Deus fala, se ela soubesse a herança que eu tô aqui na palma da mão, ela aperfeiçoaria o hoje, mudaria o pensamento para ela receber logo. Ela passaria por esse renovo o mais rápido possível, todo santo dia.
Eu vou ensinar vocês. Então, a historinha que você para pensar e meditar, que você deita e clama por aquilo, achando que aquilo era o máximo, é 5%. É 5%. Você não tem base do que Deus pensa a teu respeito, não. Você não tem base. É aquilo que a Bíblia fala, não passou na mente nem caiu no coração. Não, não. Você não tem nem você não tem nem compreensão para compreender a história que ele fez para você. Você não compreenderia, por isso que ele não mostra. Ele vai liberando grãozinho de arroz aos pouquinhos, assim, metade do comprimido. Por quê? Se ele revelar, você foge de tão grande que é. Então, você não teria nem compreensão humana para compreender o que ele quer. Pra onde que ele tá te levando? Só que hoje ele veio ter um encontro porque ele quer que você colabore. Dá pra você colaborar? Quer ver, ó? Vamos lá. Jeremias. Eu abri Isaías, mas Deus acabou de pedir pra mim em Jeremias. Que você sabe que Deus é um Deus de surpresa até aqui nas nossas lives, né? Quantas vezes, gente, eu monto uma aula e venho... E chega aqui na hora, a última aula que eu gravei sobre renovo frutífero, que tá aí no YouTube, quem não assistiu, assista. Eu marquei 3 palavras aqui que eu queria falar sobre nós resplandecermos a glória de Deus, sabe? Eu comecei, Deus foi me direcionando para Salmo 128, foi me direcionando para uma aula para mulheres. Deus precisava falar com alguém, sabe? E só porque eu tô com pressa eu não acho Jeremias. Achei. Peraí, gente. Então, vamos lá. Nós estamos falando de pensamentos, né? Comece a trabalhar. Jeremias 29. Para pessoas que carregam culpa. Pessoas que estão com a trava da culpa. Carrega culpa. Essa é para você. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, a maldade que você pensa sobre você, o arrependimento por não ter feito da forma X, da forma Y, a culpa que você carrega, o Senhor está dizendo nessa tarde para você, ele veio trazer essa palavra. Medita nisso aqui, porque nós somos feitos meditar na palavra. Tá dando errado porque você tá meditando no que você bem acha que é certo, no que você acha, naquilo que você entende, né? Não, você não tem que entender nada. Você vai meditar na palavra de Deus. Aqui está a verdade. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, tá dizendo o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então, não é ele que pensa mal de você, é você mesmo. E a culpa é uma criação da sua mentalidade também. E aí você fica alimentando a culpa. Como que você quer que a vida dê certo? Né? Então, ó, eu sei os pensamentos que eu penso sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então, ele tá alinhado com o seu sonho, ele quer entregar o fim que você já espera. Colabora, libera a culpa. Ele não pensa mal de você, tá muito claro. O pensamento que eu tenho sobre você não é de mal, mas é de paz. E eu quero dar o fim que você também espera. Tamo junto. Tá entendendo? Então, só que ele te pede, né? Então me invocareis, ireis e orareis, e eu vos ouvirei. Ele quer um pedido seu. Ele quer que agora você vá e bata na porta da misericórdia. Porque a culpa não tá deixando de se aproximar da presença e ter um relacionamento igual você tinha. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer entrega total, completa. Só que a culpa tá travando tudo. Os pensamentos maus que você tem sobre você, de arrependimento, de dor, tá atrapalhando os dele. E os dele são de paz, para entregar o fim que você espera. Ponto final. Colabora. Dá para colaborar? Então, ele só faz um pedido. Vai me buscar de todo o coração, vem para a presença. Vem me invocar, ora, e eu vos ouvirei. Os pensamentos dele sobre você já são de paz.
Vocês estão vendo, gente, que Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero saber sobre ele. Ele é muito simples. Deus é muito simples. É tão fácil servi-lo, agradá-lo. É uma matemática tão básica, 2 mais 2. Só que o ser humano, ele dá um giro tão grande, ele vai tão longe, ele se distancia, ele cocria, ele pega os pensamentos maus dele e se afasta e se culpa e se prende a coisas e fica voltando pro passado e fica achando que o passado foi grandes coisas. Deus é tão simples. É só buscá-lo de todo o coração e ficar na presença dele. Ele só quer teu bem, ele só quer te amar. Ele já morreu, ele já fez, ele só quer te entregar tudo que já é seu, todo esse amor. Só que vocês têm que colaborar. Quem dificulta tudo são vocês, tá? Próxima parte, né? Isaías 55:8. Olha para vocês verem, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, né? Então, aquilo que você pensa não é o que ele tá pensando. É você que acha, é você que acredita nessa crença limitante que tá vindo lá dos seus pais, seus avós, seus antepassados. Porque Deus não pensa nada disso aí que você tá pensando. Esses pensamentos infrutíferos não vêm dele, não. Então, ó, os meus pensamentos não são os vossos. Ponto. E os meus caminhos não são os seus. Tudo aí que você tá tentando fazer da sua própria vontade, que você tá idealizando, aí vamos lá. Porque, olha o exemplo que ele dá. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, gente, presta atenção. Aquilo que você, coitadinho, né? Nós míseros humanos, nós fica pensando, sonhando, achando que eu tô arrasando. O dele é mais alto ainda. O dele é maior, melhor ainda. A nossa capacidade não dá nem para pensar 10% do que ele pensa. Ó, os meus pensamentos não são os vossos, são maiores, né? Os meus pensamentos são mais altos, assim como o céu é mais alto que a terra. E os meus caminhos são mais altos. Então, tudo que ele tá desenhando para te entregar, tudo que ele tá pensando, é além. Tudo que você conseguir fechar o olho e imaginar, é além. Porque, gente, ele é isso, ele é expansão. Olha o tamanho do céu. Deus é plenitude, é infinitamente, Só que aí, o que tá acontecendo? Tá ali, então, por quê? Por que tá do jeito que tá? Porque os seus pensamentos estão impedindo dele operar. Os seus. A trava quem tá colocando é tu mesmo. Você quer aquele pouquinho que você tinha, aquela migalhinha, você quer voltar para aquele lugar. Você quer aquela vidinha, tudoinho, né? Tudo pequenininho. Do jeito que tá aí, tá bom, e ou você continua reclamando, alimentando pensamentos infrutíferos, sendo uma vítima, uma coitada. Olha de quem que você é filho. Olha de quem que você é filho. Uma pessoa que tá pensando muito além, tá querendo te entregar paz, tá querendo fazer acontecer. Só que você tá preso nos seus próprios pensamentos, nesse ciclo vicioso que você já tem o hábito de falar dele, reclamar dele, girar em torno dele, alimentá-lo. E é igual comida, quanto mais você pensar mal, mais vai dar ruim. Tem pessoa que você conversa, ela traz uma lista. Ai, na minha casa é assim, assim, tá assim, meus filhos tá assim, meu marido tá assim. Você tá alimentando através do pensamento. Então, os pensamentos de Deus tá aqui, eu acabei de trazer para vocês. São de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. A oração que você tá pedindo tá ok. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos são mais altos. Você não tem nem capacidade para enxergar. Porque se você enxergar, você cai duro. Mas agora é você se alinhar. Renovando a sua mente todas as manhãs no evangelho. Porque sozinho você não vai dar conta. Na terapia. Pensar novo, falar novo, agir novo. Então, todo dia de manhã, renova essa mente. Ó, seja intencional na vigilância dos seus pensamentos. Comece a analisar, observar o que você tem pensado.
Pega um caderninho, gente, vamos trabalhar em cima. Você quer receber de Deus? Vamos trabalhar. Pega um caderninho, observa, anota. Em 24 horas, em 12 horas, né? Porque 12 você vai estar dormindo. O que você pensou? Começa a observar. Na hora que você vê o que você pensou, você vai ficar com vergonha do Deus que você serve. É por isso que você não tá recebendo. A trava tá aqui, ó. A trava é mental. Deus não tem nada a ver com o que você tá passando. Aí você pensa, você vai e desabafa com a amiga, desabafa com o filho, com a filha, com a nora, com a vizinha, com o vizinho. Então aí fica nesse ciclo, né? A mente pensa porcaria, a boca reclama. A mente pensa, a boca reclama. A mente... Tá vendo como que é feito um ciclo vicioso? Ai, porque lá em casa a situação tá péssima, eu tô passando prova, eu tô passando aperto, tudo pra mim dá errado, eu tenho 10 dívidas, eu tô devendo um banco e não sei o que, e fulano é assim, e ciclano pensou mal de mim, fulana falou mal de mim, e ontem olharam estranho, e aquela briga que eu tive com meu marido ontem, nanana. Fecha 12 horas e lê. O que você vai gerar daqui a um mês, será? Vai ter como você receber uma vitória? Vai ter como você saltar de alegria? Igual lá no Salmos 23? Vai ter como ter cântico nessa boca? Pensando nisso aí? Se alimentando desse tipo de pensamento? E aí, o que eu falo, o que eu penso, eu falo. Porque o ser humano é assim, eu pensei e falei. Aí você vai para uma mesa, para uma rodinha. Então, porque fulana, ciclana, fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo... Você fechou um dia péssimo de um plantio infrutífero, que não vai dar um fruto. E enquanto você não der fruto, você não recebe promessa. Então, gente, a palavra é essa. Vou encerrar por aqui. Seja intencional naquilo que você pensa. A partir de hoje, você sai daqui sabendo que pensamento é alimento para a alma. Você está alimentando a sua alma errado, com veneno, com coisas mortíferas. E você vai colher coisas ruins. Então, sai desse lugar, desse vitimismo barato e comece a alimentar seus pensamentos com coisas frutíferas. Palavras de Deus. Medita, por isso que Deus fala na Bíblia, né? Medita no Evangelho de dia e de noite, porque Ele sabia que ia salvar vocês das crenças e das travas. Então, medita em pensamentos bons. Para de meditar em passado, porque aquilo lá é o mínimo. O que Deus quer te dar, você não tem compreensão. Então, vive o hoje. Vive o presente, seja feliz hoje, faça coisas que você gosta, mesmo na simplicidade. Ah, mas não tem condição. Faz uma comidinha simples com todo o seu amor, come com seus filhos, vê um filme com seus filhos, faz o que tá dentro da porção de hoje, mas seja feliz pra você colher coisa nova. Agradeça, vai na casa do pai, ora mais, vai ler alguma coisa, lê no celular, não tem livro, vai ler no celular. Faça coisas que você ama. Não tem dinheiro, dá uma caminhada ao ar livre no bairro à noite, de dia, vai passear com o cachorro, vai conversar com os animais, vai contemplar a natureza, tem um céu de graça aí, vai olhar pro céu, o céu é lindo, eu amo olhar pro céu, conversar com Deus, vai conversar com teu Deus, faz dele teu melhor amigo, bate o joelho no chão, vai treinar a ouvir a voz de Deus, vai ficar em comunhão pra você aprender a ouvir Ele. Ele quer ter tempo de qualidade com você, Ele quer ter conversa boa, Ele quer te ensinar coisa nova. Mas você fica presa só nesse ciclo mínimo de pensar maldade, pensar passado, voltar para passado. Para! Deu! Deus tá aqui porque Ele tem pressa para ser teu pai de verdade, para te entregar, mas você não quer nem relacionar, você tem preguiça, você não tem tempo, tá? Então, eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, mas passe pela renovação dos seus pensamentos. A partir de hoje, seja intencional. Anote um dia o que você pensou. Teve um pensamento que dê fruto? Para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle? Você glorificou a Ele através do que você pensou, através do que você falou? Tá? Porque eu falo o que eu penso. E por que você tá pensando minhoca? Por que você tá pensando bulufas? Né? Então, gente, se Ele tá pensando aqui, tenta pensar pelo menos aqui. Tenta se alinhar, tenta criar a sua história a partir do que Ele pensa. E o que Ele pensa sobre você são pensamentos de paz para dar o futuro que você espera e que você pede. Então colabora, cocria a sua realidade a partir do pensamento de Deus sobre você. Porque os seus, né? Então se alimente daquilo que Deus fala sobre você, daquilo que Deus pensa sobre você. Vive o hoje, seja feliz no hoje, seja grato.
Não pense em passado, não traz passado pro presente, você tá atrapalhando de Deus entregar o futuro, tá bom? Então é isso. Só para encerrar, o ponto de ataque do inimigo é a nossa mente. Os dardos inflamados são lançados sobre os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que você está pensando. Beijo, fique com Deus. Anota, tem um caderninho, tenta pensar positivo, seja consciente. Faça aí uma balança se você está melhorando a forma de pensar ou não. Beijo, fique com Deus.